Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos esperar mais 3 minutinhos, aí a gente começa, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Pra gente confirmar? Ah, legal. Beleza, então. Pois é, muitos alunos faltando, mas acho que a gente pode começar já, né? Para a gente também valorizar quem chegou no horário, né? E aí quem for entrando vai acompanhando. Eu queria saber como é que vocês estão, se está tudo bem, se todos estão chegando bem aí. Enquanto, enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu vi que muita gente compartilhou, que muita gente compartilhou ontem na atividade alguns cases de sustentabilidade nos povos, nas comunidades de vocês, e foi muito legal conhecer todos. Eu achei que vai ser legal trazer isso na próxima aula, tudo que vocês trouxeram, porque nessa aula a gente vai começar a falar um pouco já sobre empreendedorismo, e muito do que vocês trouxeram tem a ver com isso. Então, acho que a gente poderia entrar nesses conceitos de hoje e aí analisar na próxima aula alguns dos casos que vocês trouxeram, porque, inclusive,
A gente pode trazer alguns insights, algumas ideias de como isso pode se tornar um negócio, né? Se tornar um, um negócio onde possa gerar renda, onde, enfim, possa ser aprimorado, melhorado. Então, fiquei muito feliz porque muitas pessoas enviaram e com detalhes muito ricos, então a gente pode rever isso na frente. Bom, vamos entrar hoje na nossa segunda aula, né, nesse curso de Economia Sustentável e Empreendedorismo Social. Aqui, ó, eu vou até, inclusive, escrever aqui, ó, aumentar, porque a gente vai falar também sobre negócios de impacto. Então, circular, interativa e negócio de impacto. Então, é uma aula que eu espero ser muito rica, que contribua aí com o trabalho de vocês. E aí, antes da gente começar, eu queria fazer um resumo da aula anterior, né, para a gente retomar alguns conceitos que vão aparecer novamente nessa aula de hoje. A gente discutiu sobre economia sustentável e uma economia não sustentável, né, ou insustentável. E aí a gente viu que uma economia não sustentável é essa que, que se preocupa com o lucro, se preocupa com a produção a qualquer custo, né, e por isso coloca em xeque a garantia desses recursos para as próximas gerações, e com isso faz com que pessoas trabalhem em condições que ferem a dignidade humana, por isso contribuem, asseveram, né, as mudanças climáticas. Então, em paralelo, a gente viu a possibilidade de construção de um modelo econômico sustentável, em que ele equilibra, né, os três pilares ali, o pilar ambiental, econômico e social. Então, é uma produção que valoriza, que busca preservar o meio ambiente, que busca produzir em equilíbrio com a natureza, ao mesmo tempo que ele se preocupa com justiça social, então distribuir essa renda e empoderar minorias e gerar renda para quem não tem. Então, é uma economia que equilibra pilares que são considerados fundamentais. Também vimos essa economia no contexto de povos indígenas, né, onde nós vimos que, na verdade, isso já é um modelo econômico, um modelo de vida, na verdade, inerente aos povos indígenas. Então, falar sobre a sustentabilidade de povos indígenas é falar sobre povos que podem nos ensinar com exemplos reais de existência de maneira horizontal com o meio ambiente. E aí vocês trouxeram exemplos que foram muito interessantes para a gente discutir isso. E aí, para essa conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre economia circular e regenerativa, ainda nessa linha do que é uma economia sustentável. E aí, para trazer esses conceitos para vocês, eu pensei na mesma metodologia da aula passada, onde a gente começa definindo o contrário, né? Ao invés de começar dizendo sobre o que é uma economia circular, a gente parte conversando sobre o que é uma economia linear. Uma economia linear é um modelo econômico na qual a cadeia fica aberta, né? Então, se a gente pensar aqui numa linha, os dois pontos, o ponto de início e o ponto de fim, eles não se encontram. Então, na economia linear, você pensa em extrair matéria-prima, você pensa em produzir, gerar um produto, criar algo, mas você não pensa depois na continuidade disso. E aí a consequência desse produto é o descarte. E é um descarte que gera um impacto ambiental, gera um impacto social. Então, na economia linear, o design ele não é totalmente inteligente, né? Ele não é eficiente porque ele não se preocupa com resíduo. Ele se preocupa apenas com a geração do lucro. Ele maximiza o lucro, mas ele não minimiza os impactos que aquele produto gera. Então, se a gente for pensar numa economia linear, a gente pode, por exemplo, pensar na construção desse celular, né? Para trazer de novo o mesmo exemplo, na qual ele extrai matérias da natureza, então ele extrai metais, ele extrai diversos componentes e aí ele gera um produto, a empresa maximiza o valor sobre esse produto e aí depois ela não se preocupa, então ela vendeu o produto, ponto final. Então a consequência disso é que eu vou após o uso desse produto, após esse produto não ter mais uma utilidade, a consequência é o descarte. E aí esse descarte ele gera resíduos, esses resíduos eles
eles são super complexos de serem geridos, né? Eu trabalhei no ano retrasado num projeto chamado Projeto Aldeia Limpa, com o povo Caiapó, terra indígena Las Casas, na qual a ideia era tentar minimizar, né, o impacto dos resíduos sólidos naquela comunidade, que é uma comunidade que está próxima da cidade, e por isso o aumento do consumo é crescente, né? Então tem diversos produtos que chegam até lá e que, por conta da falta de gestão desses resíduos, eles ficam na aldeia. Então é uma aldeia que convive com um crescente aumento de lixo. E aí, na conversa, foi interessante a gente entender o conceito de lixo, né? Como o conceito de lixo é algo que foi criado, porque o lixo, no contexto indígena, anteriormente ao contato com a sociedade ocidental, ele não existia, né? Aquilo que as comunidades produzam, elas vêm da natureza e você descarta no meio ambiente, aquilo se decompõe, aquilo tem uma absorção pelo solo de maneira rápida. Então, o lixo é um conceito novo para povos indígenas em recente contato, por assim dizer. Então, a palha que você tirava para poder construir a casa, quando a casa já não era mais útil, você desmanchava, descartava ali e ponto, né? Aquilo ali ia ser absorvido pelo meio ambiente. Da mesma maneira como você comeu uma fruta, né? O resíduo, o que sobra, o que você não consome, você jogava e aquilo desaparecia. E aí, na falta desse conceito do que é o lixo, de que aquele resíduo ali precisa ser gerido, quando os povos começaram a utilizar coisas industrializados, né, sobretudo, gera-se um problema, né? Porque ali o saco de arroz você não pode jogar no meio ambiente porque ele vai simplesmente, ele não vai desaparecer, ele vai continuar ali. E aí esse acúmulo desenfreado gera uma série de problemas, né? Como doenças, como a diminuição da qualidade de vida, porque conviver com lixo não é algo saudável. Então, nesse sentido, o processo de implementação desse projeto, né, na comunidade passou por essa conscientização, né, de que o lixo ele é uma coisa, uma novidade, e por ser uma novidade ele precisa ser acompanhado de uma série de novos conhecimentos, né? Então, esse projeto incluiu a gente educar sobre os tipos de lixo, inclusive, porque existe lixo, mas existem diversos tipos de lixo. Para cada tipo de lixo existe uma maneira de gerenciar. Então, a maneira como você lida com a bateria, ela é diferente da maneira como você lida com o plástico, a maneira como você lida com o lixo, por exemplo, a fralda descartável, né, ou o absorvente, é completamente diferente da maneira como você lida com a garrafa PET. Então, foi um trabalho educativo, né, mas que mostra como que essa indústria ela não está preparada para o resíduo que ela mesma produz, né? Ela não educa sobre aquele resíduo. Então, é um design que se preocupa apenas com a maximização do lucro, mas ele não se preocupa com o pós, né? E esse pós é o que conduziu a nossa sociedade para o que ela vive hoje, né? Com esse acúmulo de lixo, com doenças que surgem o tempo todo, com cidades, comunidades, povos que têm que conviver com um ambiente totalmente degradado por conta de um consumo desenfreado, de um consumo inconsciente. Então, isso seria a economia linear. Vocês, alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto, sobre o que seria uma economia linear? Dita para mim no site. Se não tem, manda um joinha. Então, legal. Só joinhas. Então, aqui para resumir, né, a economia linear é essa que é baseada no uso intensivo de recursos naturais, muitas vezes sem considerar a renovação. Ela foca no lucro imediato, desconsidera o impacto ambiental e o desperdício. E aí o exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, do celular. E, em paralelo, nós temos aqui a quantidade do que isso gera, né? Então, o que eu trouxe para vocês, por exemplo, a imagem do deserto do Atacama, que tem como consequência tem como motor a indústria da moda, né? Que eu acho uma coisa
uma coisa super maluca, né? A quantidade de roupas que são produzidas, que é muito mais do que a gente que mora no planeta. E aí a consequência disso são essas montanhas de lixo que não se tem o que fazer, né? Uma montanha de produtos E aí vale dizer, até quando você queima, isso também gera um impacto ambiental. Aquilo deixou de existir, aquilo virou ali um resíduo que ainda é muito mais problemático de ser manuseado, né? Sem contar que gerou gases poluentes que geram doenças. Enfim, então, pensar sobre economia sustentável é você pensar sobre os problemas que a economia não sustentável gera. E aí, com isso, você pode pensar soluções. E aí, um dos cases que eu trago, para a gente começar a pensar a economia circular, é que ela é uma cadeia fechada, né? Então, é uma cadeia que você pensou um design, o design a gente entende função, né? Design é uma função, por exemplo. Esse copo ele foi pensado para caber essa quantidade de água. Então, ele teve uma forma, ele teve um design pensado para isso. Então, quando a gente pensa quando eu estou falando sobre design de um produto, é sobre a função que ele tem. Então, o design da economia circular passa por você reduzir. Então, o sentido de reduzir, ele vale tanto para o produtor quanto para o consumidor. O produtor, ele pensa assim, cara, se eu posso gerar um produto com embalagens que são, por exemplo, recicláveis, naturalmente eu resido a quantidade necessária de embalagens que eu preciso ter para o meu produto chegar até o meu cliente. Então, nós temos aí, por exemplo, o exemplo das embalagens retornáveis, né, na indústria do refrigerante, que é muito mais saudável para o meio ambiente do que você adquirir uma embalagem ali que é descartável. Da mesma maneira, quando isso vale para o consumidor, porque o consumidor, quando ele opta por embalagens nesse sentido, ele também está minimizando o seu próprio impacto sobre o meio ambiente. Então, a economia circular ela passa por reduzir, ela passa por reutilizar, ela passa por reciclar. E aí, quando você pensa no design dessa indústria, ele é um design fechado, ele é um design circular. E aí as coisas, o impacto que essa empresa, que esse negócio gera para o ambiente, ele é muito menor. Então, na economia circular, busca-se prolongar o ciclo de vida dos produtos, minimizando os resíduos. Então, eu não crio um produto que, após ser vendido, ele vai virar e ser utilizado, ele vira um resíduo, né? Ele vira um lixo. Eu crio um produto pensando que após o uso, ele pode gerar um outro uso. Então, ele pode voltar, ele pode... Não que ele precise voltar necessariamente para a própria empresa que o produziu, mas ele tem um design que uma cooperativa pode utilizar para poder gerar renda a partir disso, que ele pode depois se tornar um outro produto e você pode gerar renda para um outro elo da cadeia de produção. Então, você prolonga o ciclo de vida daquele produto. Ele otimiza recursos, então isso é muito interessante também. Então, ao invés de, vamos supor que para eu produzir essa blusa que eu estou usando aqui, sem um design inteligente, eu descarto muito resíduo, eu descarto muito material do que sobra da costura. Mas se eu invisto numa máquina que é mais inteligente, eu reduzo esse descarte. Então, ao mesmo tempo, eu estou otimizando os recursos, e com isso eu estou ganhando mais dinheiro, eu estou gerando menos impacto no meio ambiente. A gente tem, por exemplo, como eu já citei, esse design que já prevê o reuso e a reciclagem de produção. Eu lembro que, recentemente, eu vi uma matéria que falava sobre os frascos da indústria cosméticas, os frascos coloridos. Não sei se vocês já viram, certamente já, aqueles frascos de shampoo que que tem cor, né? Então, são azul, são verde, etc. Mas que eles têm escrito lá que que eles são uma embalagem que pode ser reciclável, né? E aí eu fui ver um vídeo de uma cooperativa, chegou até mim um vídeo de uma trabalhadora de uma cooperativa que dizia que pelo fato daquele frasco ser colorido, ele tem uma personalização muito grande, ele tinha uma utilidade para reciclar que era muito pequena, que não tinha potencialidade, porque para você reciclar, você precisaria ter uma quantidade necessária. E como cada frasco vem de uma cor, porque a marca quer ter uma diferenciação no mercado, ela acabava gerando um produto que não ia ter esse reuso, essa reciclagem de fato realizada, porque o que ela produzia ela diferenciava tanto a marca dela para
para ser mais atraente comercialmente, para se diferenciar no mercado, que o design da reciclagem acabava sendo prejudicado. Então, nisso a gente pode até entrar numa discussão que é o greenwashing, né? Greenwashing significa aquelas marcas que se propõem, se dizem ser, fazem uma propaganda de serem sustentáveis, de serem preocupadas com causas sociais, quando na verdade aquilo é apenas para vender mais, é apenas para romantizar, né, a sua maneira de vender, ou para atrair um público mais consciente, quando na prática, no seu modo de atuar, no seu modo de, de fazer negócios, elas são empresas que não estão preocupadas de fato, né? Então, o que esse vídeo tinha, eu vou compartilhar ele com vocês, depois tinha dizer sobre isso, e aí também uma função de conscientização, de você optar por frascos que de fato são recicláveis. Então, bom, toda essa conversa foi para poder explicar para vocês sobre o que seria essa economia circular. E aí eu trago um exemplo para vocês, que é o exemplo da peça rara. Vocês conhecem, já ouviram falar dessa marca? A Legal Raquel disse que já. Eu mostrei para vocês anteriormente uma foto do deserto do Atacama, né, que mostra todo o lixo da indústria têxtil no mundo. O peça rara ele tem como uma proposta de valor justamente estabelecer uma economia circular na indústria da moda, onde uma peça que para mim talvez não sirva mais, eu ao invés de descartá-la no lixo ou de enfim, de não usá-la, eu volto ela para o mercado, então ela vem com um preço mais barato, eu ainda ganho um valor sobre aquela peça, e aquela peça vai para uma pessoa que, que, que vê nela ainda um uso, né? Então, talvez o que para a gente não sirva, para uma outra pessoa sirva. Então, a ideia da peça rara é fazer com que a indústria da moda minimize o descarte, né? E aí o peça rara é apenas um exemplo, porque a indústria dos brechós, enfim, já existem há muito tempo e com outras marcas, mas o peça rara foi de fato uma marca, né, que se propôs a trabalhar com isso. Então, por isso eu trago o exemplo para vocês de uma marca que entendeu que os resíduos sólidos, que o alto descarte de produtos na indústria têxtil era um problema e encontrou nisso uma solução. E aí, nesse sentido, é o que a gente já começa a falar sobre o negócio de impacto social. E eu queria perguntar para vocês, que vocês, na verdade, dissessem no chat, o que para vocês é um negócio de impacto social? Não pode me dizer aí. Se alguém também quiser falar no áudio, fique à vontade. Que é um negócio de impacto social. Não pode me... Bom, como nós vimos, o negócio de impacto social é um negócio que encontra... A Lara falou que é um negócio que não foca apenas em vender. Exatamente, é um negócio que ele não busca apenas maximizar o lucro, mas ele se preocupa também com o impacto social que aquele negócio pode gerar. Quando nós pensamos, por exemplo, o modelo de negócio do peça rara, ele gera lucro, até porque uma empresa ela existe para gerar lucro, porque senão não seria uma empresa, seria uma organização sem fins lucrativos. Só que ela, além de se preocupar com o lucro, ela se preocupa em maximizar o impacto positivo, o impacto social, o impacto ambiental que está atrelado ao seu modelo de negócio. Então, no caso do peça rara, além de gerar lucro, ela contribui com a redução dos resíduos no mundo. Ela se preocupa, inclusive, em gerar renda para a pessoa que comprou, né? Então, aquele produto ele gera renda duas vezes. Ele gerou um lucro para a pessoa que está para a indústria inicial, mas gerou também no segundo elo da cadeia, que foi para o consumidor. Então, o negócio está atrelado a isso. Além de você gerar lucro, você gera impacto. A Raquel também deu o exemplo da marca Coca-Cola com garrafas retornáveis, que reduz o valor e gera na redução da embalagem. E aí os negócios tradicionais, né, o que a gente pode pensar na economia linear, ele tem apenas esse propósito, gerar lucro para os acionistas. Já os negócios sociais, o foco, como eu disse, é gerar lucro aliado com impacto positivo.
Eu citei um livro ontem, né, que foi esse aqui, que foi o Capitalismo Consciente. E todo o cerne desse livro é falar sobre esse ponto, que as empresas podem sim gerar impacto positivo, que elas podem sim ter um compromisso social, né, para além do lucro para os seus acionistas, e que isso, inclusive, contribui para que elas gerem mais lucro. Então, é uma ideia de abundância, né? Porque o modelo tradicional, ele é um modelo que pensa em termos de escassez, porque mais que ele gere muito lucro, ele é um modelo escasso, porque para gerar lucro ele precisa prejudicar o meio ambiente, prejudicar povos e sociedades através de mão de obra em condições indignas, né? Eu vi hoje uma matéria falando sobre as grandes empresas de luxo da moda, a Dior, a Louis Vuitton, que elas vendem uma bolsa por 4 mil dólares, mas o custo para você produzir uma bolsa é de 57 dólares. Então, você pode pensar assim, nossa, ela gerou muito lucro, mas ela gerou muito lucro a custo de uma escassez, porque as comunidades, as pessoas, os trabalhadores que produziram, eles vão ter a sua vida em torno de uma escassez, porque a sua hora custa pouco e por isso elas vão morar em condições indignas, elas vão ter acesso a uma qualidade de vida satisfatória. Então, já os negócios sociais, e o que esse livro está defendendo é que quando uma empresa ela se preocupa com todos os elos, né, dessa cadeia produtiva, ela gera valor para todo mundo. Então, se ela remunera um trabalhador de maneira adequada, de maneira justa, ela está fazendo com que, no contexto daquele trabalhador, ele tenha uma certa prosperidade. No contexto dele, ele consegue ter uma qualidade de vida, e ele vai explicando sobre como isso em cada elo, por exemplo, você proporcionar uma condição de vida para os seus funcionários adequada, faz com que eles trabalhem com um nível de satisfação e de felicidade melhor, e por isso eles se demitem menos, e por isso você gasta menos para contratar novas pessoas, paga menos indenização, enfim. Então é um livro que gira em torno de explicar como que as empresas devem se preocupar com toda essa sustentabilidade em todos os elos da cadeia, e que isso ao contrário do que elas pensam que poderia prejudicar o seu lucro, na verdade, contribui para a maximização dos seus lucros. E aí eu trago um exemplo aqui que talvez vocês devem conhecer, que é da Taman. Quem aqui conhece? Eu conheço, senhor. O Fernando falou que conhece. Que mais? Manda um joinha aí, se você conhece. Olha que legal. Quem não conhece, fique muito feliz, porque agora você vai conhecer. Porque a Taman muito legal, e eu sou suspeito para falar, porque foi é, de um de um grande amigo meu, e foi a primeira empresa que eu trabalhei, para vocês verem. E a Taman, ela se enquadra dentro de um modelo de negócio sustentável, de impacto social. Ela está dentro de um nicho da indústria que é a moda. E como a gente viu, é um nicho que gera muitos impactos ambientais, né? Tanto no sentido ambiental, de produção de lixo, mas no sentido também social do que eu acabei de dizer, né? De estar atrelado a muitas polêmicas e crimes, né, contra a dignidade humana, de pessoas que trabalham em situação análoga à escravidão, enfim. E a Taman, ela, mesmo estando no nicho da moda, ela se propôs a ser uma empresa que gera impacto social. E como ela faz isso? A Taman é uma empresa que cria produtos, camisetas, mochilas, enfim, parcerias com artistas indígenas, com associações, com povos e comunidades, e divide o lucro com esses parceiros. Então, por exemplo, aqui a gente tem a camiseta feita em parceria com a Twiri, né? Infelizmente, acabou falecendo no ano passado. E que metade da renda iria para a Twiri. Aqui, por exemplo, eu trouxe o Denis Baniwa, que metade do valor da receita da camiseta vai para ele. Então, a Vida BR, eu vou dar uma pesquisada, eu não conheço, Márcia, a Vida BR. Então, a Taman, ela é uma empresa que o impacto que ela gera
é o impacto de geração de renda para povos, comunidades, artistas, indígenas, mas ao mesmo tempo também é um impacto cultural de pessoas, através da moda, se sensibilizarem sobre a temática indígena, se tornarem apoiadores das lutas, dos direitos. Então, é uma empresa que usa da moda uma ferramenta para a geração de renda, uma ferramenta de impacto social. Então, eu quis trazer a indústria da moda, porque a indústria da moda ela é muito polêmica nesse sentido, mas a Taman é um case de como é possível, através de uma indústria que pode ser polêmica, você também gerar um impacto social. Então, se você não conhece, pesquisa no Instagram depois, tem muitos coletivos, tem camiseta criada com a Associação Caiabi, com o Povo Panará, enfim, com diversos artistas interessantes, né, e que, através da Taman, também encontraram essa plataforma de divulgação do seu trabalho, né, então, artistas que antes não tinham ainda uma expressão tão grande, através disso passaram a ter. Então, fica para vocês também como um case para poder inspirar nas ideias de vocês. Então, aqui, para a gente consolidar esse conceito do que é um impacto social, é uma iniciativa que busca gerar esse impacto positivo na sociedade, no meio ambiente, mas de forma intencional, né? Isso não é apenas uma consequência, isso é uma intenção da empresa. A empresa, ela foi criada e ela se mantém para que esse impacto continue acontecendo. Lembra que nós conversamos um pouco sobre propósito? Então, a ideia de ter um propósito que norteia as ações desse negócio, né? Só que a gente não pode confundir um negócio social com o que uma ONG faz, por exemplo. A ONG ela tem uma função exclusivamente social ou ambiental, né? Ela não se preocupa com o lucro. O negócio não, o negócio ele existe para ganhar dinheiro, para monetizar, para gerar renda. Só que ele não existe apenas para isso. Então, seria essa a distinção entre um e o outro. E aí eu pergunto para vocês, como criar um negócio de impacto social? Na verdade, eu queria perguntar se algum de vocês já tem um negócio de impacto social. Ou se trabalha em um negócio de impacto social. Professor, Opa, Fernando, pode falar. lá na comunidade, até a gente tem começado um trabalho com as mulheres, né? De fazer artesanato e tudo mais, certo? Uhum. E aí, qual que é a ideia? A gente tem ido em algumas feiras, até seria uma dúvida, né? A gente tem ido nessas feiras de economia circular, economia solidária e tudo mais, para mostrar os trabalhos. Hoje, o nosso modelo que a gente tem criado lá, e aí eles pediram muita ajuda e nesse sentido, é como fazer com que essas peças, elas se tornem um ganha-pão lá. Então, o que a gente faz? Hoje a gente tem, chama Otumirim, que é no próprio Instagram, a gente tem uma página, depois eu posso mandar aqui. E a gente começou a positivar essas peças, a criar uma embalagem sustentável, a criar uma marca para essas peças e tudo mais. E aí o modelo que a gente achou o mais viável nesse momento foi, por exemplo, catalogar com o nome do artesão. Então, por exemplo, o Fernando tem as peças que ele faz e a gente sabe quais peças que saíram de lá para que isso se torne circular e essa pessoa também receba um valor X dessas peças, sabe? Porque antes era dividido para todo mundo e não era tão igualitário assim. Mas o que a gente tem feito é isso. E aí a gente tira aquelas mulheres, e deixa elas nas associações lá do território para que elas possam produzir, fazer e depois receber o salário dela, o benefício, digamos assim. E aí, o que eu achei bastante importante nesse processo de tirar ela da casa dela e levar ela para a associação para a criação de peças, o professor, é questão também de
dela sair da casa onde ela sofreu um assédio, né, dos seus esposos e tudo mais, né, assédio verbal, assédio financeiro e tudo mais, e hoje ela também tem uma renda para comprar as coisinhas dela, para poder também se manter junto com a sua família. Então, dá uma segurança financeira para essa mulher também. Eu achei bem interessante nisso. Não sei se entra no que o senhor está falando também. Entra totalmente. Quando nós pensamos em criar um negócio de impacto social, e aí vem aqui na próxima, vou pular para esse aqui, ó. Quando a gente pensa em criar um negócio de impacto social, a gente pode encontrar temas, né, de ação, que temas que sugerem problemas. Então, eu acho que um pensamento que eu tenho para mim é que toda ideia de negócio ela existe de um problema social. Então, isso é interessante, porque quando você pensa que uma ideia de negócio pode surgir de um problema, você passa a ser um observador de quais problemas que existem e de como eu posso criar uma solução para aquele problema. Então, nesse caso que você trouxe, existe um problema que é o problema da autonomia, né, de mulheres artesãs. Autonomia no sentido de terem a sua própria renda e, com isso, terem acesso a uma melhor condição de vida. E aí, quando você entende que, então, mulheres artesãs, indígenas, em determinado contexto, tanto sendo aldeadas ou não aldeadas, elas têm um problema de autonomia. E aí existe um problema. Você provavelmente pode criar uma solução. Bom, o que elas sabem fazer? Elas são ótimas artesãs. Elas fazem parte de um povo que tem um conhecimento que é riquíssimo. Elas têm uma história um saber, um fazer que é riquíssimo e que isso pode ser valorizado pela sociedade. Então, você encontrou uma dor, você encontrou uma oportunidade e com isso você cria um negócio. Então eu posso criar uma rede, né? E é assim que surgiu, por exemplo, a rede multiétnica, que eu posso compartilhar com vocês sobre um pouco do que com a ideia de que existem uma série de comunidades que detêm um patrimônio que é riquíssimo, que existe que detém saberes e fazeres que deveriam ser muito valorizados, mas que não são. Então, bom, posso criar um projeto para que isso aconteça. E aí você cria, então, uma rede que vai articular com os artesãos de modo que eles podem permanecer em seus territórios, mas gerando renda a partir do seu conhecimento, a partir da sua sabedoria. Então, isso totalmente se enquadra como negócio de impacto social. E aí aqui você pode observar outros temas para criar outros negócios. Então, a gente falou sobre a cultura, mas você pode pensar sobre educação. Então, a gente falou muito sobre educação ambiental, né? Sobre conscientização das pessoas. Então, a educação, quando pensada, quando identificado quais são os problemas sociais, problemas que as empresas enfrentam, você pode gerar um produto para isso, que soluciona essa dor, você está solucionando, contribuindo para solucionar um problema social, mas você também está monetizando a partir disso, também está gerando lucro a partir disso. E aí você pode aplicar isso para todos os nichos, né, para a sustentabilidade, para a tecnologia, para a cultura. Então vamos, por exemplo, eu acabei de pensar num problema aqui, ó. Eu vi ontem, inclusive, por acaso, que o número de indígenas não aldeados é muito grande, que esses indígenas, eles têm, talvez seja a realidade de alguns de vocês, têm dificuldade de adentrar no mercado de trabalho. Bom, por que não criar uma plataforma de tecnologia que indexa né, que centraliza esses currículos de indígenas em situação de cidade com suas habilidades, na qual as empresas podem contratá-los. Empresas contratando indígenas, elas têm ela tem uma possibilidade de impacto ambiental, mas também de fortalecimento, né, da sua própria reputação. Então, por exemplo, acaba de surgir uma ideia, se alguém estiver atento, já pode pegar e executar. Mas então, quando você começa a perceber os problemas, você começa a perceber que neles podem residir soluções, e é daí que surge, então, negócios de impacto social. Alguma dúvida até aqui? Então, isso aqui é muito interessante, hein? Você perceber onde estão os problemas e nisso podem surgir ideias para a criação de negócios. E aí, então, pensando ainda nessa, como que você cria um negócio de impacto social?
eu preparei esse canvasinho para vocês, porque nele, quando você pensa de maneira separada, de maneira isolada, você fica com as ideias soltas. Mas quando você reúne para esse quadro, você consegue visualizar a possibilidade de um negócio de impacto social de maneira facilitada. A primeira, então, seria esse propósito, né? Que foi aquilo que nós conversamos. No caso do projeto que o Fernando conversou que já está acontecendo, né? Eu desejo boa sorte. O propósito é gerar renda e autonomia para mulheres artesãs. Então, esse propósito, ele norteia todas as atividades. E aí, esse propósito, além de nortear todos os princípios do projeto, da empresa, ele é, muitas vezes, também o principal fator de diferenciação no mercado. Porque ao invés de você comprar um produto de uma empresa X, uma empresa que gera, que não tem nenhuma preocupação com a sua cadeia de produção, uma empresa que tem um propósito, né? Então, vamos supor, ao invés de eu comprar uma calça de uma indústria que é constantemente atrelada à mão de obra escrava, a mão de obras em condenada escravidão, eu tenho uma empresa que ela mostra o seu processo criativo, que ela mostra o seu processo de fabricação, valorizando o trabalho de quem produz, comprando matéria-prima de origem certificada. Isso se torna uma propaganda positiva, um fator de diferenciação dessa outra empresa. Então, o propósito, além de ser o norteador, né, o que vai gerar um impacto positivo, ele também é um fator de diferenciação no mercado. E aí, a maneira que você tem de identificar um propósito para o seu negócio, como eu comentei antes, é aqui, ó, de você observar os desafios do contexto que você está. Não existe nenhum lugar que pode te dar uma noção de propósito do que o próprio contexto onde você está. Entender qual a dor, qual o desafio que aquele cenário possui para propor uma solução para resolver esse problema. E aí, com isso, você vai gerar um impacto. E esse impacto ele tem que ser significativo não somente para você, mas para a comunidade que você está inserido. Então, pensar em um está quase que condicionado ao outro, né? Você pensa no problema, você pensa na solução, e essa solução já é o impacto que isso vai gerar. Então, no caso aqui, ó, esse exemplo que eu trouxe, Fernando, ele vai bem de acordo com o que você trouxe, né? Que é de valorizar esses saberes, que é de empoderar mulheres artesãs, que poderia, por exemplo, ser de promover educação ambiental, porque isso se estende, né? Você não está apenas vendendo um produto. Se você pega esse produto e você apresenta isso numa escola, isso é educação ambiental. Porque você vai ensinar para aqueles alunos como aquele produto foi produzido, respeitando o meio ambiente, como aquele produto valoriza um saber tradicional. Então, é você pensar no problema, é você pensar na solução e você já mapear todos os impactos que isso gera, porque nesses impactos existem oportunidades de você maximizar os seus ganhos. Então, depois que você pensa no propósito, depois que você pensa no impacto, você tem que pensar também nos recursos, porque as ideias não vêm para a vida real se não tiverem recursos. Então, você mapeia o que você precisa para poder começar. Então, por exemplo, para certos tipos de negócio, você precisa de muito para começar. Então, por exemplo, comentei ali sobre a possibilidade de criar um aplicativo, né, que você reúne ali currículos de profissionais indígenas para que empresas possam contratar. Você diria o custo de você desenvolver um aplicativo. E aí você pode pensar, muito, eu não sei programar, então talvez eu precisaria de uma habilidade, mas eu posso também utilizar a inteligência artificial para poder me ajudar. E aí eu penso aqui, quem pode me apoiar? Porque muitas vezes você tem uma ideia, mas o parceiro tem um recurso que é o recurso financeiro, ou é a habilidade para desenvolver aquele produto, né? Então, talvez eu não seja o cara da ideia, mas, por exemplo, eu sei construir site. Então, se você chega até mim com uma proposta de negócio, cara, você não sabe construir site, mas você tem uma ideia. Então, eu posso construir um site para você. Então, a ideia é de você entender que você tem um negócio, você precisaria de recursos para poder desenvolver aquele negócio. Mas mais do que saber que precisa de recursos, você precisa mapear quais recursos. Porque quando você tem isso na ponta do lápis, quando você entende, fica mais fácil de você encontrar soluções, de você encontrar parceiros, de você articular. E aí você pensa quais habilidades eu preciso desenvolver. Naturalmente, quando você cria um negócio, surgem desafios de gestão, desafios de inovação,
desafios de novas habilidades que você não tinha antes. Então, entender sobre o negócio, para que esse negócio, ele não apenas ele passe a existir, mas que ele permaneça existindo, que ele tenha uma sustentabilidade, é por isso que você desenvolveu certo tipo de habilidade. E para diferentes tipos de negócios, existem diferentes tipos de habilidade. Eu vou ainda me manter no case aqui do que o Fernando trouxe. Quando você vai criar um projeto como esse, que é um projeto que vai articular artesãos para poder comercializar a produção artesanal, você vai, por exemplo, ter que ter uma habilidade de gestão. Então, como eu vou gerir esses produtos? O Fernando, por exemplo, encontrou que fazer a distribuição igualitária do que era vendido não era justo, porque vendeu mais produto de uma pessoa do que de outra. Então, vamos fazer no regime consignado, na qual eu vou repassar para você o que vendeu, então você aprende sobre o modelo daquele negócio. Então, você vai, com o passar do tempo, quando crescer a escala da produção, vai ser necessário ter um sistema de gerenciamento disso. Você vai precisar desenvolver uma habilidade de gerenciar esse sistema, de encontrar qual sistema. E quando vende mais ainda, você passa a ter um problema que é contábil, então você tem que pagar imposto sobre isso. Então, naturalmente, o nível de dificuldade vai aumentando, vai requerindo mais habilidades, você precisa desenvolver essas habilidades, mapeá-las para que o seu negócio ele continue sendo sustentável, ele continue gerando lucro. Então, são os desafios, né, de ter um negócio de impacto social, mas quando você tem isso atrelado com o impacto que você está gerando, esses desafios são saudáveis, você os encara com uma postura positiva. E aí, você precisa pensar também se a sustentabilidade, se essa ideia que você teve, esse negócio que você está projetando ter, ele é sustentável do ponto de vista financeiro, se ele vai conseguir se manter ao longo do tempo. Então, vamos lá, eu compro um produto por R$50 de um artesão, e aí eu vendo apenas por 60. Será que esses R$10 que eu lucrei, eu vou conseguir fazer com que esse projeto ele consiga subsistir? Será que ele vai pagar o custo de aluguel, o custo da embalagem, o custo do transporte, o custo logístico, né, no caso, o imposto, a taxa da maquininha? Então, você pensar sobre a sustentabilidade do negócio é você criar um modelo que ele seja sustentável, um modelo que ele consiga subsistir ao longo do tempo e de uma maneira saudável, de uma maneira que dê um retorno para que o negócio cresça, que o negócio se mantenha. Então, é sempre fundamental equilibrar esses 4 pilares: o pilar do propósito, o pilar do impacto, o pilar do recurso que você precisa ter, e o pilar da sustentabilidade para que esse negócio ele cresça, ele nasça, na verdade, ele cresça e ele se mantenha. Esse é um modelo simplificado, mas é um modelo com um potencial enorme. Quando você tem uma ideia e você tenta esmiuçar, né? Você tenta aprofundar em cada um desses temas, o produto final é um negócio com consistência, com robustez, e que certamente ele vai ter uma possibilidade de dar certo maior do que se você não fizesse. Vocês têm alguma dúvida aqui nesse ponto? Tá tudo certo? Manda um joinha, se eu posso prosseguir. Legal, hein? E aí, a gente entra aqui, então, no modelo. A gente falou aqui sobre como esse ponto anterior era sobre como você criar um negócio, né? Aqui é depois que você tem um negócio. Fiz todo o script, Léo. Eu encontrei um problema, então eu encontrei o problema ali do artesanato. Na comunidade onde eu vivo existem uma série de artesãos que são extremamente habilidosos, eles são extremamente sábios, né? Guardam conhecimento riquíssimo, fazem peças maravilhosas, só que eles não têm, assim, a produção está descontinuada, eles não conseguem produzir porque não conseguem acessar o mercado, vende só de vez em quando, e a produção está morrendo, e esse conhecimento da minha comunidade está se perdendo. Então, surge aí uma ideia: eu vou criar um projeto que vai fortalecer o artesanato tradicional do meu povo. E aí você vai, cria esse projeto,
entender qual é a dor e entender naturalmente qual vai ser o impacto que ele vai gerar. Quando eu comprar artesanato, eu comprar com recorrência, esse artesanato vai continuar existindo, os artesãos vão ser beneficiados, vai gerar mais autonomia, naturalmente gera mais renda, e com a renda, qualidade de vida melhora, e o conhecimento vai se transmitindo, porque os jovens vão se interessar mais por aquele conhecimento, né? Ele gera renda, então os jovens aprendem, então você conseguiu identificar um impacto. E aí você identificou, para começar esse negócio, eu vou precisar ter um Instagram, então eu criei um Instagram, vou precisar aprender a tirar foto, talvez eu vou melhorar um pouquinho meu celular para as fotos ficarem melhores, eu vou identificar quais são as feiras na minha cidade que eu posso participar, eu vou observar quais editais que estão abertos para eu poder inscrever e crescer, captar recursos, quais projetos ali, ou quais parceiros podem me apoiar, eu vou identificar quais lojas podem comprar na atacado para poder vender, continuar produzindo. Então você encontrou os recursos. E aí depois você pensou também, nossa, mas eu preciso pensar na sustentabilidade, na minha precificação, preciso pensar em como ter em como encontrar, por exemplo, uma maquininha que eu pago menos juros, está pensando na parte econômica, na parte sustentável do negócio. E aí você, depois de pensar tudo isso, você precisa pensar em como esse modelo de negócio que você criou, que está no papel, ele vai existir. Como de fato eu vou vender, como de fato eu vou empreender, como de fato eu vou fazer com que isso gere renda. E aí você parte para esse momento aqui, que é o momento de você, primeira coisa, público-alvo. Quem compra? Bom, no caso do aplicativo, que eu tive a ideia, como eu mencionei, seriam as empresas, né? O produto final está na empresa que, na verdade, tem dois, né? Tem um público-alvo dos indígenas que iriam cadastrar o currículo deles no meu aplicativo, e tem o produto final, o cliente final, o público-alvo, que é a empresa que vai vir até o meu aplicativo para poder contratar esses profissionais indígenas. No caso do artesão, eu tenho o público-alvo que são os clientes finais, que são as lojas de atacado, né? Então, as lojas de atacado é um público interessante. Os ONGs podem ser um público-alvo, porque eles podem comprar para fazer brindes corporativos. E tem um cliente final. Bom, mas quem é esse cliente final? Quem é o cliente que compra artesanato? Do que ele gosta? Por que ele compraria o artesanato? Então, quando você estuda o seu público, você também entende para quem você quer vender. Quando você entende isso, você aprimora a sua oferta. E aí, você, na hora de aprimorar a oferta, e isso é uma coisa interessante, né? A oferta está atrelada à proposta de valor. Lembra? Quando eu vou, vamos supor, eu vou vender aqui esse óculos. E aí, esse óculos aqui, ele foi feito pelo artesão da minha comunidade, né? E aí eu vou na hora de vender, na hora de postar uma foto no Instagram, coloco a foto do óculos e coloco assim, óculos, R$50. Eu fiz uma oferta, mas eu não fiz uma proposta de valor. Quando eu coloco assim, óculos feito através de matérias-primas naturais, através de conhecimentos ancestrais, feito à mão e que gera renda para diversas artesãs indígenas de tal povo. Isso é uma proposta de valor. Aqui eu descrevi uma proposta que, além de agregar valor ao produto, eu estou comunicando o impacto que aquele produto gera. Então, na hora que você estrutura o seu produto, você tem que identificar qual é a proposta de valor que aquele produto gera. A proposta de valor, basicamente, é o que esse produto tem de bom e qual é o impacto que ele gera no mundo. Então, eu queria que você pensasse sobre aquilo que você gera. Alguém falou sobre prática de agricultura sustentável aqui em Novo Airão, né? Eu estava, recentemente que eu falei, na aula passada, numa viagem a trabalho, né? E aí a gente passou ali por fazendas e fazendas que existem pelo Mato Grosso. Todas as plantações de hortaliças são todas hidropônicas, né? Porque se elas forem plantadas ao ar livre, elas todas morrem por conta do agrotóxico, né? Então, são hidropônicas, são cobertas, enfim. Se eu fosse um produtor local, eu tivesse uma produção sustentável, eu não venderia apenas um produto desse jeito. A minha proposta de valor seria essa: esse meu produto aqui não tem
não tem agrotóxico, você vai comer, você não vai morrer. A ideia de você se diferenciar do mercado através do impacto que você gera no mundo e através do diferencial que o seu produto possui. Então, isso é a proposta de valor. Todo mundo entendeu o que é a proposta de valor? Pô, que bom. No ano passado, no Encontro de Culturas, também fiz um curso junto com as artesãs do Nordeste goiano, né? E aí a gente falando sobre proposta de valor foi muito interessante, porque todas elas tinham um trabalho encantador, assim, magnífico. Tinha um artesão que uma peça dele para ser produzida demorava em torno de 20 a 30 dias. Toda esculpida à mão, em madeira, com um detalhe assim maravilhoso. E na hora de vender, os produtos ficavam expostos ali, mas não tinha um QR Code, por exemplo, que a pessoa escaneava e via a história. Ou então não tinha um folder que a pessoa ali entendia que aquilo ali demorava tanto tempo e que era feito com tanto cuidado, com tanto esmero. Então, na conversa que nós tivemos, foi a ideia de você entender ou tem que descrever, né, todas as dificuldades que existem por trás daquele produto, para até aquele produto ser criado. Quando você entende isso, você comunica isso, o público-alvo percebe o valor agregado. E quando percebe o valor agregado, ele discute menos o valor que está sendo cobrado, ele pechincha menos, ele entende que existe um valor cultural, um valor, um custo de horas de trabalho muito alto para aquele produto ser produzido. Na rede multiética teve uma vez que a gente estava numa feira, e aí na rede tem um produto que é o cumaru, né? Que é uma semente que é coletada pelas mulheres caiapó. É um produto do Instituto Cabu que é revendido na rede multiétnica. E aí um frasquinho de cumaru, de 150 gramas, custava na época R$ 35. E uma pessoa questionou o valor, né? Falou, nossa, mas R$ 35 é tão pouco. Aí eu fui, educadamente, contar para ela que as sementes são coletadas no chão da floresta amazônica, e que para chegar até 150 gramas é preciso ser coletado até 4 quilos de cumaru, porque nem todas as sementes são propícias, nem todas as castanhas têm cumaru saudável, e que é uma produção, uma coleta que é comunitária, que durante 2 semanas os coletores eles ficam acampados na floresta. E aí aquele cumaru, além disso, e depois a castanha quebrada na mão, e toda aquela produção ela vai gerar renda para 12 aldeias, para 12 aldeias do povo Capó, e que aquela semente ainda, além de todo esse valor social que existe por trás dela, ainda ela é anti-inflamatória, ainda ela tem um aroma magnífico. Então, olha, tem descrito o valor social, o valor cultural, mas também tem descrito o valor, o atributo do produto. Então, proposta de valor é isso. E aí, fonte de receita. O que é fonte de receita? É você mapear quais as possibilidades. Aqui, fonte de receita é diferente de recursos do outro quadro que a gente viu. Aqui, em fonte de receitas, é entender como que eu posso ganhar dinheiro com esse produto. Então, por exemplo, eu posso ganhar dinheiro através da venda no atacado. E aí eu vou ter uma... Só um momentinho. Pronto, de volta. Eu posso ganhar dinheiro através da venda no atacado, eu posso ganhar dinheiro através da venda no varejo, eu posso ter um e-commerce, eu posso fazer brindes, que vão ser em unidades menores, vou vender para parceiros corporativos. Então, o fonte de receita, você mapeia as possibilidades de ganhar dinheiro com um produto só. Então, veja, com um produto, eu posso ter diferentes tipos de monetização. E a Impacto, a gente conversou sobre isso, é uma maneira que você tem de agregar valor ao seu produto, de gerar um impacto social, de modo que esse negócio ele cresça com um valor social interessante.
Mas também é interessante você entender como você pode medir esse impacto social, porque isso gera indicadores que são relevantes para o seu próprio negócio. Então, mais do que falar que esse negócio ele gera impacto, porque gera renda para mulheres artesãs, sei dizer, gera impacto para X mulheres artesãs. No ano passado a gente conseguiu gerar tanto, e a nossa ideia é que esse número cresça para tanto, porque quando você mede o impacto, você consegue gerar um valor de transparência, você gera um valor de informação, e você consegue, inclusive, mensurar, né, se o impacto está sendo de fato positivo. Se esse negócio ele poderia gerar um impacto que fosse maior, ou como você pode exponenciar esse impacto. Então, faz sentido esse quadro para vocês? Conseguiram entender todos os aspectos, os pontos? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Legal. E aí, pessoal, eu queria mostrar uma tela para vocês, para a gente fazer aqui juntos uma análise, né? Uma análise de empresas que dizem de ter impacto. Essa análise, a gente pode aprender sobre como ela gera impacto, e a gente também pode avaliar se esse impacto que ela gera é de fato relevante. Existe um site, deixa eu abrir aqui para vocês verem, que é Sistema B, né? Sistema B é uma empresa, um projeto de certificação de empresas que mede no objetivo de medir o impacto social que eles geram. E aí, quando a gente clica aqui, tem as empresas que fazem parte do Sistema B, né? Então, aqui, ó, então, está ordenado por ordem alfabética, vão ter uma série de empresas que têm um impacto social medido, né, pelo Sistema B. Então, é uma oportunidade que vocês têm, então vai ficar como uma tarefa para vocês darem uma olhada, uma oportunidade que vocês têm de aprenderem com outras empresas, né, o que elas já fazem, e com isso fica uma inspiração para poder criar cases, né, para o seu próprio negócio, entender como aquilo poderia se aplicar para o seu. Quando a gente faz essa tarefa de pesquisa, surgem muitas possibilidades, muitos caminhos, muitas oportunidades para esses negócios acontecerem, né, para você criar outras oportunidades de impacto, enfim. Então, eu queria sugerir para vocês esse site, vocês podem navegar, pesquisar as empresas. Quando você clica nela, deixa eu escolher uma aqui interessante. Essa aqui é de alguém falou Novo Vairão, não foi? Aqui no chat? Ó, Novo Vairão, a Baltazar falou. Vamos clicar nessa empresa então para ver o que ela faz de legal. Ela teve nota 88 e aqui mede, né? Então, o impacto que ela gera para o meio ambiente, para os trabalhadores, para a comunidade e a governança. Então, é um pequeno hotel que tem como oferecer experiências únicas, inesquecíveis e conectam pessoas com a Amazônia, como forma de valorizar e sensibilizar a importância da floresta em pé. Então, você pode pesquisar aqui, tem um caso de uma empresa hoteleira. Então, se o seu negócio fizer sentido em empresa hoteleira, você pode entra no Instagram, entra no site, entende qual é o modelo de negócio dela, qual o impacto que ela gera, e aí você pode aprender com esse negócio. Então, você pode filtrar para o setor, né? Então, vamos supor que o seu setor esteja no atividades agrícolas. Alguém comentou sobre atividades agrícolas. Então, você, inclusive, serve para ver. Pô, essa empresa aqui tá longe, a empresa gera impacto positivo maior. Então, essa empresa, vamos ver o que ela faz. Ela considera boas práticas de organização, comprovando atualmente os processos de organização alinhados. Bom, o que vai acontecer também são de empresas que querem se tornar mais sustentáveis, e por isso elas procuram um sistema B, porque o sistema B dá uma série de recomendações de atividades que elas podem desempenhar para se tornarem empresas mais sustentáveis. Então, isso também é interessante de perceberem. Então, bom, eu trouxe o sistema B porque ele faz uma indexação de diversas empresas, né, que estão buscando ser mais sustentáveis, que já tem uma série de práticas que podem ser
replicadas, e aí eu vou deixar como uma tarefa para vocês darem uma olhada. Não vai ter um produto no sentido de entregar um formulário, etc., mas dê uma olhada, trazem na próxima aula algumas empresas que vocês gostaram, que vocês se inspiraram, alguns projetos. Volto a dizer, essa tarefa de pesquisar cases é muito interessante para a gente aprender e modelar o nosso próprio negócio. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Não? Todo mundo ok? Então, bom, eu queria até dizer que vocês... mandar o link no grupo do site. Vou mandar agora para vocês. Eu convidei para a nossa aula de sexta-feira a Denise. A Denise, que vocês mesmos comentaram, eu não lembro quem foi que comentou. A Denise tem a Cabuca, né, que é uma empresa de impacto social para comercialização de artesanato. E aí, quando vocês comentaram, eu sabia que a gente teria essa aula hoje. Eu falei, nossa, eu vou convidar a Denise porque ela pode trazer um pouco do case de quais são os desafios do que a Cabuca tem enfrentado, como a Cabuca foi criada, como que ela tem se projetado. E aí, com isso, vocês podem também ter uma visão prática, né, de um negócio nesse sentido. A gente tem também, para a próxima aula, amanhã, a gente vai continuar nessa proposta de visualizar como que o negócio pode existir, né? Pode vir a existir, como ele ser concretizado. E aí eu vou trazer outros canvas, outras perguntas que vocês podem fazer para orientar os seus projetos. E vou trazer também para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizar para aprimorar habilidades que vocês precisam desenvolver para o negócio de vocês. Então, hoje, graças à tecnologia, a gente tem uma série de artefatos que podem nos ajudar, né, aí por caminhos que, se não tivesse ela, a gente teria que ter uma curva de aprendizado, um esforço para aprender de um jeito muito mais rápido. Então, nessa ideia de fazer com que o negócio nossa aula seja mais prática, né, e um pouco mais dinâmica. Então, queria passar a palavra para vocês, se tem alguma dúvida, algum comentário sobre alguma coisa que a gente falou na aula de hoje. E enquanto isso, eu vou passando aqui o link para vocês no grupo. Nenhuma dúvida até o momento? Legal, beleza. Então, para a aula de hoje era isso. Fica com essa tarefa para vocês agora, entrar no Sistema B, pesquisarem um pouco das empresas. A gente volta amanhã no mesmo horário. E convide as pessoas que vocês perceberam que não estão participando para estarem junto. Tenho certeza que a gente vai sair daqui com aprendizados teóricos, mas também práticos, né, para poder potencializar as comunidades que vocês estão inseridos, as ideias que vocês possuem, os projetos que vocês planejam, né, ou ainda não planejam, mas vocês podem, com esse curso também, se motivarem para poder executar. Então, agradeço a presença de vocês. O exercício, vou mandar aqui de novo o link, vou mandar no chat, né, fica mais fácil. O exercício é entrar no site do Sistema B, eu estou mandando o link agora, e quando você entra, você vai lá na parte de empresas, né? Tem a parte de cases. Aí você clica em cases e você vai ter uma série de empresas, você navega um pouquinho, encontra a empresa do seu setor e com a empresa você pode entrar no Instagram, no site, ver qual o impacto positivo que ela gera. E aí na próxima aula a gente tenta aprender um pouco com isso. Beleza? Então era isso. Desejo boa noite para vocês e a gente se encontra amanhã. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Olá, pessoal. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, parentes. Boa noite, gente. Boa noite.